Pois é, pessoal, o que está ruim sempre pode piorar. E aqui na capital paulista, vulgo Tucanolândia, as coisas estão piorando em escala industrial. O maluco que uma população idiotizada, hipnotizada pela mídia e pelo egoísmo, que é uma pequena parte da população de São Paulo, mas que foi suficiente para viabilizar um golpe de Estado, essa gente colocou um demente chamado João Dória à frente da maior cidade da América Latina. Muito bem, esse sujeito, além de derrubar edificações com gente dentro, ferindo, fazendo toda sorte de arbitrariedades aqui em São Paulo, dando aquelas entrevistas cheias de truculência, de insultos, inclusive a correligionários. Agora esse sujeito, João Dória, ele chega ao cúmulo do absurdo, dos absurdos, e inventa uma ração para pobre, para alimentar pobre e para alimentar a criança pobre das escolas públicas. E não tão pobres, né? Os filhos de uma população, inclusive de uma população pobre, de bairros pobres, que elegeu em massa esse sujeito. Ele primeiro foi lá, cortou a merenda escolar, reduziu a merenda escolar, proibiu as crianças de repetirem, muitas dessas crianças vão para a escola com fome, e agora ele quer dar uma ração que apareceu hoje no Jornal Nacional. Surpreendentemente, o Jornal Nacional fez uma reportagem muito boa sobre o caso, cobrindo todos os aspectos, sem viés, mas mostrando a verdade sobre o caso e mostrando a revolta que eclodiu na sociedade, inclusive entre nutrólogos, nutricionistas, educadores, Ministério Público, a entidade que congrega os nutricionistas de São Paulo, Conselho Alimentar do Governo Federal, toda a sorte de todos os especialistas, todos. Não há ninguém que defenda o uso dessa porcaria, porque não se sabe o que é que tem na composição dela, e é muito preocupante a informação de que aquilo é feito com alimentos próximos, diz ele, próximos do vencimento. Ninguém sabe a origem, qual é o controle desses alimentos, e ninguém sabe também se é perto do vencimento, ou se é vencido, se é impróprio para o consumo humano, e se não transporta bactérias. Então a irresponsabilidade do João Dória é uma coisa maluca, é uma coisa absurda, porque o sujeito quer implantar uma coisa dessa, dá para crianças e tudo mais, sem passar por nenhum órgão, pela Anvisa, pela vigilância sanitária, por nada, não tem nenhum tipo de controle. A sociedade está no escuro, e o Dória já estava querendo começar a entregar nas escolas. E fez uma cerimônia, pegou um arcebispo lá da turminha dele e deu algumas declarações ao lado do sujeito, como que fosse um aval da Igreja Católica, como se a Igreja Católica fosse composta por especialistas em alimentação. Uma coisa absurda, mas isso pode piorar, e é o que eu vou contar para vocês. Eu andei fazendo algumas investigações e eu descobri uma situação macabra. A plataforma Sinergia, essa ONG que está preparando esse composto alimentar, esse complemento alimentar do Dória, não tem nenhum tipo de especialização notória na produção desse tipo de complemento alimentar, de qualquer coisa do gênero, e essa empresa está sendo considerada por sites especializados em gastronomia, inclusive agências de notícia no exterior, como uma empresa muito suspeita, e eu vou explicar por quê. No site do governo do estado de São Paulo está uma menção bastante elogiosa
a um abrigo para dependentes químicos, para pessoas em situação de rua, chamada Missão Belém. A Missão Belém, porém, ela está sendo investigada há 6 anos, primeiramente porque ela não tem autorização da Anvisa para funcionar e não tem autorização de órgão nenhum. Ela funciona quase que clandestinamente, fica em Jarinu, no interior de São Paulo, e isso nos últimos 6 anos tem havido investigações, o governo do estado vai lá, segura a Polícia Civil, segura o Ministério Público, que estão todos na mão do governador, mas existe a investigação e quando chegamos de junho para julho, ocorre um episódio nessa Missão Belém que é assustador. 14 pessoas internadas nessa Missão Belém, que é inclusive ligada à Igreja Católica, dão entrada no hospital ali de Jarinu com diarreia, vômitos, intoxicação alimentar, vários problemas, mas tudo parece vir de intoxicação alimentar que ocasionou outras coisas, até AVC. Intoxicação alimentar. Muito bem. O que acontece é o seguinte, é que essa Missão Belém, ela aparece no site da ONG que prepara a gororoba do Dória como parceira. Plataforma Sinergia é parceira da Missão Belém. E aí o que ocorre? Sites especializados em gastronomia, como o E-Boca Livre e o site de notícias estadunidense, o Vice, eles levantam uma suspeita assustadora, macabra, de que essas pessoas da Missão Belém, ligada à plataforma Sinergia, essas pessoas teriam servido de cobaia para a farinata do Dória. E talvez alguma primeira versão dessa gororoba, que talvez não estivesse tão preparada para consumo de um ser vivo, e pode ter afetado, segundo essas teorias, pode ter afetado os 14 internos que morreram num curto espaço de tempo, os 14 internos da Missão Belém. Cerca de um mês aí, 14 pessoas morreram de uma vez só, todos ao mesmo tempo, e não tem explicação. A Missão Belém diz que foi Deus que quis levar, mas Deus quis levar os 14 de uma vez, só num período curto de tempo. Então ele concentrou aquele período entre junho e julho, Deus, ele, para levar todas essas pessoas da Missão Belém, talvez para vagar espaço na Missão Belém. É uma piada, né? Mas é uma piada de humor negro, porque realmente a gente fica assustado de imaginar que isso possa ser verdade. Evidentemente que eu não estou fazendo essa afirmação, mas há sites que estão linkados na matéria no blog da Cidadania, e eu vou colocar o link dessa matéria aí na descrição do vídeo para vocês verem, ou vocês podem no fim do vídeo clicar no link que conduz ao blog da Cidadania e vai estar lá a matéria sobre a suspeita que recai sobre a ONG que produz a farinata do Dória, a ração humana do Dória, por suspeita de ter se valido dessa Missão Belém para fazer testes com essa porcaria que eles estão produzindo e que a sociedade brasileira está repudiando com a força que está se vendo. A situação do Brasil, o golpe transformou o Brasil num país obscurantista, num país que combate a cultura, num país que estimula a violência, estimula o ódio. Agora nós temos um picareta que governa o Brasil vendendo o nosso pescoço, agora autorizando até o trabalho escravo no Brasil e sendo duramente criticado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ligada à ONU, que está criticando o Brasil pelo retrocesso, por praticamente reimplantar o trabalho escravo no Brasil,
que vinha sendo combatido brilhantemente pelos governos petistas, e aí dão um golpe, começam a tirar direitos trabalhistas, e agora a gente vê que até trabalho escravo eles estão querendo reimplantar no Brasil. Reimplantar não, porque existia, mas aumentar a incidência de trabalho escravo no Brasil, dificultando a fiscalização, dificultando a punição daqueles que usam trabalho escravo, ou seja, o agronegócio, os usineiros, não é? Gente que usa trabalhadores que não ganham nada, que trabalham em troca de uma cama e comida, que ficam devendo para o feitor de escravos, para o escravagista, né? Então é uma situação muito difícil, mas eu quero crer que o povo brasileiro está enxergando tudo isso, e na minha análise, eu já disse isso para todos muitas vezes, eu acho que no ano que vem a sociedade brasileira vai dar uma resposta a essa gente. Eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir mais uma vez a todos, eu faço esse apelo para que se inscrevam no nosso canal, para que curtam os nossos vídeos, acione o sininho lá do YouTube para serem notificados dos nossos vídeos, e leiam essa matéria no Blog da Cidadania, porque ela está muito mais detalhada. Ela está muito mais detalhada do que eu possa fazer em vídeo. Lá você vai ter detalhes, vai ter links. E eu agradeço a atenção de todos. E o fim de semana está chegando. Eu desejo a todos um bom fim de semana.